Deus começa a falar para o sacerdote: ei, estava eu no meio da boiada, estava eu no meio do gado, e Deus mandou profetizar em Israel. Amós era muito corajoso, porque o rei estava contra ele, o sacerdote contra ele, e o povo também estava contra Amós, porque toda vez que se levantava um profeta, toda vez que se levantava um homem de Deus para profetizar contra Israel, a nação se irava contra ele. E Deus queria ver a coragem de Amós, porque Deus não faz aliança com covarde, Deus não faz aliança com medroso. É tão tanto que no livro de Juízes, quando Deus fala para Gideão: Gideão, tem muitos homens contigo aí, fala para os medrosos e covardes voltarem para trás. Dito e feito, voltou 20.000 para trás. Porque Deus não faz aliança com o covarde. Eu vou repetir por quê. Porque o covarde, quando Deus mandar falar a verdade, o covarde vai ficar com medo de falar a verdade e vai voltar para trás. O medroso, quando Deus falar, vai acontecer a mesma coisa, mas não por medo de não ser ouvido, mas por medo de falar. E Deus não trabalha com esse tipo de gente. E Deus também não trabalha com gente desocupada. Ou seja, Deus não trabalha com quem está acordando meio-dia, mas Deus está trabalhando com quem acorda 3 horas da manhã para orar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Todo homem de Deus era um homem ocupado. Um exemplo: Pedro era pescador, Tiago era pescador, João era pescador. Todos eles tinham seu ofício, e Deus tirou do seu ofício e fizeram pescadores de homem. Aleluia, Jesus. E vou falar logo: Deus também não trabalha com preguiçoso. Glória a Deus. Deus trabalha com homem que tem coragem, com mulher que tem coragem para fazer a obra. Se o preguiçoso tem coragem de acordar cedo, ele também não vai ter coragem de abrir a Bíblia para ler o capítulo todo. Ele não vai ter coragem de abrir a Bíblia para ler 3 versículos, ele não vai ter coragem. Se não tem coragem para acordar cedo, também não tem coragem para fazer as coisas de Deus. Aleluia. Deus não trabalha com tipo de gente assim. Deus trabalha com gente que tem coragem, gente que está disposto, gente que está metendo a cara na obra. Aleluia. Glória a Esse tipo Deus. de gente que Deus quer trabalhar. E essa noite eu vim falar para você: se você é medroso e quer ser usado por Deus, você vai ter que perder esse medo. Se você é covarde e quer ser usado por Deus, você vai ter que deixar a covardia de lado e vai ter que dar a cara a tapa. Glória a Deus. Já pensou que os apóstolos, os discípulos, ficassem com medo de pregar a palavra de Deus, ficassem com medo de pregar a palavra que Deus tinha mandado? Será que o evangelho teria crescido? Será que o evangelho teria espalhado? Teria da mesma forma, porque Deus não depende de mim nem de você. Quando Elias se amedrontou, que Elias falou que estava com medo, porque ele poderia morrer, Deus falou para Elias assim: Elias, se tu não for, meu amigo, eu dou 7.000 ali, vai esperando a hora. O nosso problema é pensar que se eu parar, a obra também para. E não é assim que funciona. Eu posso ser usado por Deus, eu posso ser muito usado, mas se eu pensar que gira em torno de mim, na mesma hora Deus me desce do pedestal. Glória a Deus. Então Elias, por medo, porque a perseguição contra os profetas era grande naquela época, mas Elias vai se esconder na caverna. E caverna, para quem está sendo perseguido. Mas a caverna não matou Elias. Jezabel não matou Elias. Os profetas de Baal também não mataram Elias. Sabe por quê? Porque muitas vezes o covarde, o medroso, dá a volta e entrega a palavra. Quando eu olho para Jonas, muitos vão começar a falar que Jonas é medroso, Jonas é covarde. Falar de Jonas é fácil. Agora eu quero ver você assumir que você também é covarde, você também é medroso. Falar da covardia de Jonas é fácil. Glória a Deus. Falar, assumir que às vezes nós também somos covardes. Quando Deus manda nós entregar a palavra para alguém, quando Deus manda nós falar para alguém, e nós vamos e se amedrontamos, e não entregamos a mensagem que Deus quer, que nós entregamos para a pessoa. Aleluia, Jesus. Não é tempo mais de se acovardar, não é tempo mais de se esconder, não é tempo de ficar em caverna, porque aqui nós temos todo direito de adorar essa noite. Porque estamos livres.
Quando eu falo em liberdade, quando eu falo de livre, muitos vão dizer que nós estamos presos, porque nós não bebemos, não fumamos, não andamos em festas. Mas na verdade, a liberdade deles é uma prisão. Porque precisam do cigarro para muitas coisas, da bebida para muitas coisas. Então não esconder seu vazio através de festas, através de bebidas, através de cigarros. Glória a Quando deita a Deus. cabeça no travesseiro para dormir de madrugada, volta tudo de novo. Essa é a liberdade que muitos querem. Mas a liberdade que eu quero, a liberdade de pregar esse evangelho essa noite. Aleluia, Jesus. Eu vim pregar com uma geração de jovens que se deixarem Deus usar vocês. Eu vim pregar com uma geração de jovens que derem lugar para Deus essa noite. E eu derem lugar para Deus nessa geração, vão ser muitos usados. Mas para ser usado, eu vou falar, vou repetir de novo. Vou falar, tem que deixar o medo de lado, tem que deixar a covardia de lado. E tem que meter a cara a tapa. Para ser usado tem que ter coragem, tem que ser ousado. Aleluia, Jesus. A ousadia de Elias. Quando eu olho para Elias, eu vejo um profeta ousado. Mas antes de Elias ser ousado, Elias também tinha intimidade e oração em dias. Não adianta ter só ousadia e não ter oração e intimidade com Deus em dias. Não adianta ter só ousadia. Ousadia qualquer um tem, agora intimidade com Deus é para poucos. Aleluia, Jesus. É verdade. Elias era ousado, mas a intimidade de Elias, a oração de Elias estava em dias. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes nós ficamos com vergonha ou receio de pregar para alguém. Mas já se com vergonha de carregar uma cruz de ladrão. Porque aquela cruz, a medida não era de Jesus. A medida daquela cruz era para Barrabás. Foi feito na medida dele. Mas Jesus carregou uma cruz de ladrão, morreu como ladrão, por mim e por você. Ele não teve vergonha de morrer como criminoso. Às vezes eu e você temos vergonha de pregar esse evangelho para alguém. Às vezes eu e você temos vergonha de pregar essa palavra para alguém. Glória a Deus, Jesus. É verdade. Já pensou se Jesus tivesse se encovardado? Como é que seria hoje? O problema da minha geração. Toda geração teve um problema, mas o problema da geração do século XXI parece ser o maior de todos. Parece ser o maior problema de todos. Porque a geração do século XXI é a geração que mais tem trocado Jesus por momento. É o que mais tem trocado Jesus por prazeres. É a geração do século XXI. Aleluia, Jesus. É Você fala assim, agora verdade. na igreja hoje, não tem tempo para ir para a igreja, tu vai ver uma história do abençoado, está na festa. Não tem tempo para Jesus, mas o diabo tem tempo. Deixa ele fazer o que quiser, mas quando chegar no dia da vida do Senhor, vão lembrar daquele convite que foi feito. Vão lembrar daquele convite, bora na igreja hoje. E vai lembrar. Glória a Deus. Eles estão recusando Jesus hoje, mas naquele dia vai ser Jesus que vai recusar eles também. Aleluia, Jesus. É verdade. Então não é mais tempo de brincar de ser crente. Não é mais tempo de ficar escondido, não. É tempo de meter a cara. É tempo de renunciar. É tempo de jogar tudo para fora que atrapalha de a gente andar com Cristo. Glória a Deus. É tempo de renunciar. Porque sem renúncia, porque sem arrependimento, sem pedir perdão, presta atenção. Perdão, arrependimento gera perdão. E perdão gera salvação. Se eu não me arrepender, se eu não renunciar, se eu não largar o meu pecado, hoje pode ser que por um simples desvio, Jesus pode voltar e eu posso ficar. Aleluia, Jesus. É verdade. Jesus pode voltar e nós podemos ficar. Então, jovens, quando eu falo com os jovens, eu também falo para mim, porque a mesma palavra que bate em vocês também bate em mim essa noite. Porque não somos santos, somos pecadores. O problema não é pedir
pedir perdão. O problema é que toda vez nós estamos caindo no mesmo erro, caindo no mesmo pecado. Parece até que adotamos esse pecado e andamos de mão dada com ele. O problema da minha geração aqui quer romantizar o pecado. Minha geração quer andar de mão dada com o pecado, quer abraçar o pecado, aí fica difícil. Oi? Esse é o problema da nossa geração. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo aqueles jovens na fornalha. Aquela fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Mas quando a palavra está plantada no seu coração, fornalha, não te faz desistir. Cova dos leões não te faz desistir. Arena com leões não te faz desistir. Caldeirão fervente não te faz desistir. Porque antes da palavra subir aqui, ela tem que subir aqui no coração. E quando nós temos a palavra no nosso coração, nós podemos estar errados, nós podemos tropeçar, nós podemos cair, mas vamos saber que se eu não pedir perdão, se eu não me arrepender, se eu não tirar o que me atrapalha de caminhar com Cristo, eu vou continuar caindo. Se eu não tirar essa pedra do meu sapato, eu vou continuar machucando meu pé.